Bom, pessoal, boa tarde. Como a gente tinha prometido então para vocês, esse filminho aqui vai ser para a gente realizar, digamos assim, a demonstração de como é que se faz o diagrama de tempo, né? Então vamos escrever aqui, diagrama de tempo. Como a gente falou, esse diagrama é uma técnica para a gente conseguir descobrir a relação entre o ângulo horário de Greenwich, o ângulo horário local e a longitude. Então, vocês vão dizer, mas isso dá para decorar? Sim, mas às vezes não é tão fácil, até para calcular o ângulo, a gente vai ver que às vezes tem uma certa, digamos assim, fazer uma sentença matemática às vezes ajuda mais, mas cada um faz do seu jeito depois. Agora, para nosso curso, nossa aula, né, a gente vai precisar fazer efetivamente o diagrama de tempo, exatamente como eu vou mostrar aqui, certo? Isso será exigido na prova, será exigido então durante o curso. Depois, quem não quiser mais saber fazer ou fazer de outra maneira, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Então, o diagrama de tempo, como a gente explicou a vocês, é como um observador, né? Um observador fora da esfera celeste. Vamos ver que isso aqui, em vez da esfera terrestre, seja uma esfera celeste. O observador que está do lado de fora da esfera celeste, olhando para a esfera celeste, né? E vai ver então um grande círculo, que é o círculo máximo aqui, né? Que é o círculo máximo, o equador celeste. Então esse observador vai estar ou aqui olhando aqui o polo norte celeste, ou do lado de cá, né? Lá de cá olhando o polo sul celeste. Vai ser só essas duas posições. E ali então a gente vai colocar aqueles meridianos e círculos horários, né? Que serão como se fossem raios dessa roda, né? Essa roda aqui é o equador celeste. E a gente vai poder então descobrir o que a gente quer. No primeiro exemplo que nós demos lá na sala de aula, primeiro exemplo, nós falamos que era um observador no Ciaga, né? Então aqui, latitude 23 graus sul e longitude, e longitude 043 graus oeste, né? E a gente tinha então um HG, ângulo horário de Greenwich conhecido, que era 040, e queríamos então o HL, ângulo horário local, certo? E o T1, ângulo no polo, certo? Esses dois elementos são muito importantes, né? Porque para chegar no T1 é importante chegar no HL. Por isso que o diagrama de tempo facilita essa chegada nesse elemento conhecido do triângulo esférico de posição, lembra? São três elementos conhecidos. Um com a latitude da posição estimada que você tem, a gente tem a colatitude. Agora com esses dois elementos que a gente vai conseguir aqui, né, o HG, o 040, a gente vai conseguir então chegar no HL e no T1. E a gente vai ver no primeiro exercício que a gente fizer lá, né, quando a gente falou, de onde sai esse HG aqui? Sai da hora da observação do astro no almanaque náutico, tá certo? Qual a gente vai ensinar vocês como é que se entra de 1º de janeiro até 31 de dezembro, com a hora da observação, a hora exata, a hora, minuto, segundo. Então você vai conseguir tirar do astro o HG e a declinação. Aqui nesses exemplos eu não vou fazer a declinação ainda, a gente não vai calcular a distância polar, lembra? Que é aquele terceiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição, a colatitude, a distância polar e o ângulo no polo. Aqui a gente vai fazer só o diagrama de tempo para a gente ver como é que faz então. Então, com esses dados, que são os dados, né, o dado do observador, latitude e longitude, o ângulo horário de Greenwich que foi tirado do almanaque náutico pela hora da observação do astro, tá certo? Então, o que a gente começa fazendo aqui? Uma circunferência, né? Uma circunferência, mostrando que a circunferência, então, seria um observador olhando aqui, no caso, como é o polo sul, né? Olhando daqui assim, vendo o polo sul aqui de cima, certo? Então, vendo o polo sul de fora da esfera celeste, né? Então, tem aqui o meu equador celeste, né? Projeção dele aqui nessa folha de papel. No centro, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter o polo elevado. O polo elevado corresponde à latitude do observador, né? Então, aqui, polo sul, né? Polo sul celeste, né?
desse polo sul. Então, o que eu traço aqui, como eu falei a vocês? Traço uma linha vertical. Então, para 23 graus, o zênite, né? Se aqui no polo seria a latitude 90 graus sul, e lá seria 0 graus sul, né? 23 seria mais ou menos por aqui, mas como eu falei, eu boto sempre o lado de cá, o Z. Boto aqui, o Z vai estar numa posição aqui. E na sequência aqui, ó, meridiano superior do observador seria projetado aqui dessa maneira, e aqui o meridiano inferior do observador. Tá legal, pessoal? Então agora, o que se segue aqui depois de fazer o círculo máximo, que é o equador celeste, depois de projetar o meridiano superior do observador e projetar o meridiano inferior do observador, não precisa botar o nadir, vamos falar sobre como a gente faz a contagem dos ângulos horários, ângulo horário local, ângulo horário de Greenwich, aqui nessa esfera celeste. Como é que ela gira? Ela gira de leste para oeste. Mas onde é o oeste aqui? Olha só, pessoal, se eu estou olhando aqui de fora do hemisfério sul, né? Eu estou olhando aqui o sul, eu estou olhando para o norte. Então, se eu estou olhando para o norte, a direita vai ser leste e a esquerda vai ser oeste. Se fosse o contrário, se eu tivesse de fora olhando aqui para o polo norte celeste, a direita seria o leste e a esquerda seria o leste e a direita o oeste, tá certo? Então é importante entender isso. Então aqui, ó, leste e oeste, tá certo? E faço aqui o sentido aqui que a gente chama de musiquinha dos astros, né? Então é importante esse sinal, essa demonstração. Aqui no meridiano superior desse observador, qualquer décimo de grau para cá já está a leste do observador, qualquer décimo de grau para lá já está a oeste do observador, tá certo? Então o próximo passo desse exemplo, né, o primeiro exemplo que a gente está fazendo é plotar. Já temos o meridiano superior do observador, vamos plotar agora o meridiano celeste de Greenwich. Se eu estou 43 graus a oeste de Greenwich, o oeste é para cá, então estou 43 a oeste, Greenwich estará 43 graus a leste de mim, né? Então aqui está, ó, isso aqui é o meridiano de Greenwich, certo? E aqui eu posso plotar, certo? Aqui, ó, isso aqui seria a minha longitude, esse valor aqui, tá certo? Então tá aí o diagrama de tempo. Nós já vimos que, então fizemos já, né, ciclo máximo, meridiano superior, Greenwich e a longitude. Agora aqui, ó, o HG é 0,40. Então eu sei que esse ângulo aqui é 40 graus, né? 40 graus. Aliás, esse ângulo aqui é 43. 40 graus, então, a HG. Da onde começa a contagem do ângulo horário de Greenwich? Do meridiano de Greenwich, contado no equador celeste, até o ciclo horário do astro, certo? Até o ciclo horário do astro. Então, 40 graus, se eu ver até aqui, dá 43. Então, 40 é mais ou menos por aqui assim, ó. Aqui está o astro, então, certo? Aqui está o AHG. E aqui, então, aqui seria a minha estrela, o Sol. Vamos dizer que é o Sol aqui, certo? Sol. Tá? Sol é uma estrela também, certo? Então, aí está o HG e a longitude. Então, vamos lá agora. Como é que eu calculo aqui o meu HL e depois o meu T1, né? O HL, pessoal, parte do meridiano superior do observador e vai até o ciclo horário do astro para o oeste, ou seja, de leste para o oeste. Como a gente viu aqui, o HG também é contado de leste para o oeste, o HL também. Então, ó, o HL é todo esse desenho aqui, certo? Ó, aqui está. Isso aqui é o AHL. A gente olhando aqui fica fácil, né, de fazer a conta até, né, mas é números inteiros, né? Então aqui a gente vê aqui que o HL é 360 graus menos essa diferençazinha aqui, né? Então aqui, ó, e essa diferençazinha é o que? A longitude menos o HG. Então, para a gente fazer aquela famosa sentença matemática, quanto é o HL aqui, ó? HL é igual ao a longitude 360 graus menos, né? Longitude menos HG, menos HG. Pelo menos foi essa a sentença matemática que eu achei mais coerente para a gente resolver essa equação aqui. Então tá aqui, tá? Então, certo? Então quanto é que vai dar isso aí? HL vai ser igual a 360 graus menos 0,43 menos 0,40. Então HL é igual a 360 graus menos 3 graus, certo? 3 graus. AHL, ângulo horário local, igual a 357 graus.
Tudo bem, pessoal? Então essa é a forma de desenhar o diagrama de tempo, né? E com essa latitude, longitude e ângulo horário de Greenwich, a gente chega então ao nosso ângulo horário local. Então esse é o primeiro exemplo, né, que a gente fez aí. Vamos passar então agora para o segundo exemplo. Segundo exemplo de diagrama de tempo. Novamente, diagrama de tempo. Exemplo 2, né? Aqui está, exemplo 2. No exemplo 2, a latitude, lembra? Ó, a latitude era também 23 sul, a posição também, mas a longitude já não era 23 sul. A longitude era uma longitude 043 leste. 043 leste. O HG era o mesmo, HG 040, e o que se pede é o HL e o T1. E eu não fiz o T1 naquele outro exercício. Vou voltar aqui, pessoal, desculpa. Eu acabei esquecendo de fazer o T1. Só achamos aqui o 357, certo? 357. Desculpa aí, ainda bem que estamos filmando tudo. Então eu voltei o exercício anterior, que a gente chegou no HL, mas não respondeu o T1. Como é que é a definição de T1? T1 é o ângulo, né, que parte do meridiano superior do observador também até o astro, só que ele só vai até 180. Então, se eu partir aqui do meridiano superior do observador para o oeste, né, que seria o normal, como é contado o HL e o HG, ó, eu partindo aqui, ó, vou chegar até 180 e não vou encontrar o astro. Vou encontrar o astro sim do lado de cá, tá certo? Então aqui está o T1, e porque ele foi para lá, então, em vez de ir para o oeste, ele foi para leste. É T1 leste, é assim que se escreve a notação. Então T1 leste. E qual o valor do T1 aqui? Como ele é a leste, o T1, ó, quando é a oeste, o valor do T1 é igualzinho ao HL. Lembra? Quando é oeste, T1 é igual a HL. Se T1 oeste é igual ao HL, certo? Agora, quando o T1 é leste, a gente tem 360 menos o HL. Essa é a conta que se faz. Então, T1 leste igual a 360 menos 357. Então, T1 leste igual a 003 graus. Tá certo? Então, tá aqui, 003. Desculpa, eu não tinha completado esse exercício aqui, né? O HL e o T1. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham entendido aí. Eu voltei aqui, né? Acabei o HL, mas faltou o T1. T1, então, é esse ângulo que sai daqui do meridiano superior do observador e vai até o ciclo horário do astro. Tá aqui, certo? Ó, daqui até aqui, tá? Esse ângulo aqui. E vai para leste. Voltamos, então, ao nosso segundo exemplo. Agora não vou me perder mais. Vamos lá. No segundo exemplo, a gente tem aqui 23 graus sul, 43 leste, o HG 040, é só para a gente demonstrar, né, outra forma de fazer aqui. Vamos fazer aqui uma circunferência, que é o Equador celeste, né? Aqui está, como a latitude é sul, então aqui polo sul. Desenhamos aqui o meridiano superior do observador, o zênite, aqui o meridiano inferior do observador tracejado assim. Se eu estou vendo o polo sul do lado de cá, do lado de lá, né, está o polo norte. Então, novamente, o leste está aqui, o oeste está aqui, aqui está a musiquinha de leste para oeste, certo? Aqui está a musiquinha, certo? Então, vamos plotar agora, né, o nosso meridiano de Greenwich. Nosso meridiano de Greenwich agora, tá? Eu estou 43 graus a leste de Greenwich. Se eu estou a leste de Greenwich, Greenwich está 43 graus a oeste de mim. Aqui está o meridiano de Greenwich, né? Então, o meu meridiano está lá, então a minha longitude é essa aqui agora, daqui até lá, tá certo? Antigamente foi aqui no outro exercício. Se eu tenho essa medida aqui de longitude, e agora eu vou então plotar o meu HG, para saber onde é que está. Esse aqui é o meridiano superior do observador, esse aqui é o meridiano celeste de Greenwich, e agora eu vou botar o ciclo horário do astro. O ciclo horário do astro seria a partir do meridiano de Greenwich, no sentido de leste para oeste, né? Aqui no Equador celeste, contado nesse ciclo máximo de 40 graus. 40 graus vai dar mais ou menos por aqui, então aqui está, ó. Aqui está o Sol, certo? Aqui está o Sol, aqui está então o HG.
E o que que se quer? Que é o HL e o T1. Vamos lá. Então aqui esse está bem mais fácil, né? Partindo do meridiano superior do observador, do sentido de leste para oeste até o ciclo horário do astro, ó, aqui está o HL. HL. Então quanto vai ser aí a sentença matemática aqui, ó? HL é igual a HG mais a longitude, né? HL é igual a 0,40 graus mais 0,43, certo? Então, a HL é igual a 0,83 graus. Pronto, HL então está respondido, 0,83 graus, certo? E o T1? T1 é como se fosse o HL, mas ele tem lado, lembra como a gente falou? Parte aqui no meridiano superior do observador. Se eu for para leste, ó, não encontro o astro está aqui a oeste. Então, é desde aqui até aqui, certo? Até aqui. Então, aqui está. Que valor é esse? Já que é oeste, né? T1 a oeste corresponde ao mesmo valor do HL. Então, T1 oeste tem lado, T1 tem que dizer qual lado, igual a 0,83. Tá certo, pessoal? Então, T1 faz assim, T1 entre parênteses, oeste, 0,83. Tá certo, pessoal? Esse é o segundo exemplo, então, que nós fizemos aqui, certo? E como terceiro exemplo agora é um observador lá no hemisfério celeste norte, lembra? Vamos fazer aqui um terceiro exemplo, então, novamente aqui, certo? Diagrama de tempo. Agora o exemplo 3. No exemplo 3, nós temos que a latitude do observador é 30 graus norte, a longitude 0,25 graus oeste e o HG 0,45. Só para alterar um pouquinho, né? O HG é 0,45, certo? Ele pede também o HL e o T1, tá certo? Então aqui agora vai ser, a gente tem a diferença aqui que a latitude é norte, então a observação, em vez de ser, né, a partir aqui do um observador olhando para o sul, vai estar olhando para o norte, ó. A esfera gira então, né, a esfera celeste, né, gira de leste para oeste, então olhando para aqui, o leste está aqui e o oeste está aqui, mas quem olha daqui, ó, o leste está na esquerda e o oeste na direita, tá certo? Então vamos lá, então fazendo o nosso diagrama de tempo, né, para demonstrar aqui. Agora aqui no centro, em vez de estar o polo norte, polo sul, vai estar o polo norte. Novamente aqui o meridiano superior do observador, o zênite, meridiano inferior do observador tracejado para a gente ter noção de ângulo. E aqui então, ó, à esquerda vai estar o leste e à direita vai estar o oeste. Então o sentido da contagem do HL, HG agora é para lá em vez de ser para lá, tá certo? Por isso que é importante botar aqui o sentido de leste a oeste, tá? E a longitude também, vai depender disso aqui, ó. Eu estou 25 graus a oeste de Greenwich, certo? Então, para eu plotar aqui, né, já plotei aqui o meridiano celeste do observador. Para eu plotar o meridiano celeste de Greenwich, significa que eu estou 25 graus a oeste de Greenwich. Então, Greenwich está 25 graus a leste de mim. Greenwich está mais ou menos por aqui assim, então, né? Aqui está Greenwich, aqui está a minha longitude, né? Está oeste, né? A minha longitude está lá, 25 graus oeste. Dessa forma a gente verifica direitinho. Então agora vamos plotar aqui o HG 0,45. 0,45, né? Então vai ser aqui, já são 25, é mais 20 graus para lá, né? Então aqui está o astro, o Sol. Vamos plotar o Sol aqui, né? E aqui está então o HG. AHG. Tá certo? E o HL, quanto é que é o HL? HL parte do meridiano superior do observador até o ciclo horário do astro. Aqui está o HL, certo? AHL. Então, sentença matemática será HL é igual a HG menos a longitude, tá certo? AHG menos a longitude. Então, a HL, ângulo horário local, vai ser, quanto é que é o HG? 0,45. Menos a longitude, que é 0,25. Então, a HL é igual a 0,20 graus. HL, então, 0,20, tá? Fizemos essa solução aqui.
Agora o T1, vamos fazer o cálculo do T1. T1, ó, partindo do meridiano superior do observador até o astro, né? Se eu for para leste, não encontro o astro, está para oeste. Então aqui nesse caso já que é norte, né? Então aqui está T1, que é para oeste. Então a gente já viu que T1 para oeste é igual ao valor do HL. Então T1 oeste é igual a 0,20. Tudo bem, pessoal? Então tá lá, T1 oeste 0,20. Safo? Agora então só falta a gente fazer para acabar essa aula, né, o nosso exercício 1A, lembra? Então novamente aqui agora exercício 1A, exercício. Agora a gente já fizemos os exemplos, exercício 1A, 1A, né? Exercício 1A que a gente mostrou lá nos slides, está nos slides lá, certo? De diagrama de tempo. O exercício é o seguinte, pessoal: calcular T1, ângulo no polo IP, que é a distância polar, do Sol para HG e a declinação abaixo indicadas, para um observador situado latitude 30 sul, vamos botar aqui novamente, latitude 30 graus sul, e longitude 040 oeste, longitude 040 graus oeste. Desenhando o diagrama de tempo. Bom, para o exercício 1A, o HG é o valor de 130 graus e a declinação é 10 graus sul, tá? Então aqui, esses dois valores, pessoal, a gente consegue pela hora da observação lá no almanaque náutico, né? Vamos lá, já sabemos fazer o diagrama de tempo e o que ele pede então o HL, o T1 e o P. Na verdade ele está pedindo só o T1 e o P, mas eu estou colocando aqui o HL porque com o diagrama de tempo a gente chega primeiro em HL, depois em T1 e depois em P, certo? Então olha lá, pessoal, vamos lá, aqui ó, desenhando aqui ó, né, meu diagrama de tempo. O centro aqui vai ser polo celeste elevado, polo sul, aqui o meridiano celeste do observador, aqui o meridiano celeste, meridiano superior, meridiano inferior, musiquinha. Se eu estou olhando para o norte, aqui é o leste e lá é o oeste, certo? Então tá aqui, ó, o movimento dos astros de leste para oeste. Diagrama de Greenwich, o meridiano de Greenwich, 40 graus a oeste. Se eu estou 40 graus a oeste do observador, né? 40 graus a oeste do observador. Não, estou 40 graus a oeste de Greenwich. O Greenwich está 40 graus a leste de mim, certo? Então aqui está meridiano de Greenwich, certo? Aqui está Greenwich, aqui está a minha longitude. Aí está. E quanto é que é o HG? 130. Então, partindo daqui, no sentido da musiquinha, de leste para oeste, até 130, o Sol vai estar nessa posição aqui, ó, pessoal. Tá? Aqui está 130 graus, 40 mais 90. Então, está o HG. E o que ele quer é o HL. HL aqui, muito fácil, né? Aqui está HL, ângulo horário local. Então, sentença matemática. HG menos a longitude igual a HL. Aí está. HL é igual ao HG menos a longitude. Então, HL é igual a HG 130 menos 040. A HL é igual a 090. Tá certo? Então, HL já chegamos, 090. Quanto é que é o T1? T1 parte do meridiano superior do observador até o astro, né? Aqui no caso está vindo para o oeste, então a gente já sabe que é T1 oeste. E T1 oeste tem o mesmo valor que o HL, né? Então T1 oeste igual a 090. Então já chegamos no T1. T1 oeste 090. E a distância polar, pessoal? Essa aí, ó, vou dar um macete para vocês, que o meu professor de navegação ensinou para mim. Vou fazer uma outra esfera celeste aqui nesse cantinho aqui, ó, olha só, para chegar no P. Eu tenho a declinação que é 10 graus sul, lembra? A distância polar é o ângulo desde do polo elevado do observador até o astro, medido no círculo horário do astro, certo? O polo elevado aqui eu sei que é sul. Então, o meu professor me ensinava o seguinte: desenhe uma esfera, como se fosse uma esfera celeste, certo? Traça então aqui
o ciclo horário do astro. Ciclo horário do astro. Aqui bota a parte de cima o polo sul e aqui o polo norte. Polo norte. Por que é polo sul em cima? Porque é o polo celeste elevado. E aqui bota o equador celeste. Equador celeste. E aqui o desenho, então, ó, declinação 10 sul, onde está esse astro? 10 sul, esse aqui é o equador celeste, 10 graus, ó, o sol vai estar aqui, ó. Certo? Aqui está a declinação. Se a declinação é essa, o P vem daqui para cá. P. Então, P, ó, olhando para lá, vai ser P igual a 90 menos a declinação. Essa é a forma de chegar nessa fórmula bem facilmente. Então, P igual a 90 menos 10, P igual a 80 graus. Tá certo, pessoal? P igual a 80 graus. Tá? Com isso, então, a gente fez os 3 exemplos, fizemos o exercício aqui, o 1A, agora vocês façam, então, o 2A, o 1B e 2B. E na próxima aula, então, a gente apresenta a solução desses problemas, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima aula.